Supermercado Milênio, o melhor preço da região. Supermercado Milênio, confiança e tradição. Grandes ofertas todo dia, se liga, vem pra cá. Supermercado Milênio, aqui é o lugar. Supermercado Milênio, confiança e tradição. Por que ter um óculos se você pode ter dois? Na Brasótica tem promoção de verão com lentes em dobro. Na compra de um óculos completo, você ganha a lente para outro. Na Brasótica tem armações exclusivas e que fazem o seu estilo. Promoção de verão é na Brasótica. Aqui, a lente é em dobro. Na compra de um óculos completo, você ganha a lente do outro. Por que ter um se você pode ter dois? Brasótica. Amigos, muito boa noite. Depois de algumas edições em que programas anteriores foram reprisados, estamos retomando a apresentação normal do programa Lagoa Debate. As reprises se deram em função de alguns dias de férias do apresentador e também em razão da pandemia do coronavírus. Devido à excepcionalidade que passamos a viver com o coronavírus, os programas da Lagoa TV acabaram sendo suspensos. Somente o telejornal Boa Noite Cidade continuou sendo apresentado normalmente. Estamos retomando hoje o Lagoa Debate. Só que optamos por gravar o programa durante o dia. Não está sendo ao vivo. É bom alertarmos aos nossos ouvintes e telespectadores que eventualmente poderiam encaminhar perguntas, dirimir dúvidas sobre a pandemia do coronavírus. Devido ao momento que estamos passando, não seria recomendável sair de casa, principalmente à noite. Para o programa de hoje, convidamos para participarem o médico Rodrigo Baggio da Costa Silva, pneumologista, e o enfermeiro Leandro Mistura, que faz parte do Comitê de Operação de Emergência. O assunto não poderia ser outro: pandemia do coronavírus. O drama que a humanidade está atravessando nesse momento. Até então, os casos confirmados estavam, de certa forma, distantes de nós. Porém, já houve um caso confirmado em Sananduva e um outro caso em São Jorge. Está sendo fechado o cerco e isso nos preocupa mais. Como é que o Dr. Rodrigo está vendo todo esse cenário a partir do momento que, especialmente aqui no Brasil, essa doença ganhou uma proporção muito grande? Claro, fizemos o mesmo questionamento ao enfermeiro Leandro Mistura. Doutor Rodrigo, muito boa noite. Obrigado pela sua presença aqui no Lagoa Debate. Boa noite, Ademar, a todos os ouvintes e telespectadores. Eu agradeço o convite. Eu acho que nós estamos numa situação ímpar com essa pandemia. Em breve, eu acho que nós teremos casos aqui em Lagoa Vermelha e espero que não casos graves, mas que inevitavelmente existirão. Com certeza. Meu caro Leandro Mistura, pela primeira vez participando aqui do nosso Lagoa Debate. Obrigado pela sua presença. Boa noite, Ademar. Eu quero agradecer também o convite para a gente estar aqui, né, colocando algumas explicações. Boa noite, ouvintes. Boa noite, telespectadores. A gente já faz, né, quase um mês que a gente está aqui em Lagoa falando do coronavírus. As situações mudam a cada dia, então a gente se prepara às vezes com algum assunto e no decorrer dos dias vai mudando e você acaba
perdendo um pouco o foco naquilo, tem que procurar outras informações. É muita informação. É muita informação, muita mesmo. E a gente acaba até se confundindo em alguns momentos. Fica meio que baratinado, não é mesmo, doutor Rodrigo? Sim. Doutor Rodrigo, em termos de Lagoa Vermelha, como é que está a situação? Não temos nenhum caso confirmado ainda, menos mal. Não, a princípio nenhum caso confirmado, e eu acho que o município vem se preparando de uma forma bastante positiva. O hospital vem se estruturando para que nós possamos receber os casos de coronavírus. As unidades básicas de saúde também vêm seguindo um certo protocolo, né, para que a gente possa expor o mínimo possível os pacientes ao risco da contaminação. De que forma está sendo estruturado o hospital, Dr. Rodrigo? Nós estamos montando leitos semi-intensivos, né? Não seria uma UTI, mas a gente teria respiradores, os ventiladores, para que nós pudéssemos manter os pacientes por um certo período, até que conseguisse chegar em um local com uma infraestrutura maior. Muitas vezes a gente associa o fato de ter respirador como uma maneira de salvar o paciente. Só que uma boa parte dos pacientes que vão para a ventilação mecânica, eles evoluem de maneira bastante desfavorável, que nós não teríamos como resolver isso aqui. Então nós precisaríamos de centros maiores para que esse paciente tenha uma chance maior. O respirador entraria em que sentido? De manter esse paciente vivo por horas ou poucos dias, até que surja vaga em algum local assim. Leandro, a questão da estruturação do nosso hospital, que é referência para a Lagoa Vermelha, para Ibiraiaras, Capão Bonito do Sul e Caseiros. Eu acho que o pessoal está fazendo, né? A gente hoje o maior problema nosso no Brasil, na verdade, é os EPIs, né? Então por isso que a gente está pedindo bastante para o pessoal ficar em casa, não se aglomerarem, para a gente poder conseguir esses equipamentos para o pessoal que vai trabalhar, né, de frente lá no hospital, principalmente eu sempre digo, principalmente no hospital. As unidades básicas vão enfrentar, mas o hospital vai receber muito mais, né, casos mais graves no caso. Então eles têm esse tempo que a gente está tendo para comprar EPI, que não é fácil, está muito difícil conseguir, a gente não consegue comprar. Tanto que a gente vê o ministro falando, né, que tudo que eles compraram foram canceladas as compras. Então esse tempo que a gente está ganhando agora para equipar, para comprar o respirador, os EPI, máscara, avental, então a gente está ganhando tempo com isso. A comunidade, de alguma forma, tem colaborado na sua avaliação, doutor Rodrigo? Uma parcela tem deixado a desejar. Inclusive isso aí foi motivo aí de abordagem em várias entrevistas com o prefeito, com o secretário municipal da saúde, Eloíro Morona, pessoas que, de certa forma, passaram a ignorar esse problema que é sério, que é grave, que é altamente preocupante. Gente sentado na praça, mães passeando com carrinhos com os filhos, gente jogando bola nas quadras, enfim, pessoas idosas reunidas nas praças centrais de nossa cidade, o que é um risco muito grande. Há uma parcela que estava levando meio flauteada essa questão. Eu acho que sim. Uma parte considerável da população aderiu às orientações. A gente pode observar pela procura de consulta no ambulatório, pelo menos onde eu atendo, a emergência tem atendido menos pacientes, os consultórios privados também, só que uma outra parte deixa bastante a desejar. Tem alguns que vivem em clima de férias, né? Exatamente. E o que acontece? Eles podem não só estarem se prejudicando, como prejudicando alguém que realmente quer se preservar, né? Como não existe nenhum caso diagnosticado aqui em Lagoa Vermelha, e muito menos óbito por coronavírus, algumas pessoas eu acho que não têm
a percepção do quão grave é isso. Aquela história que só morrem pacientes idosos não é verdade. Não é verdade. A grande maioria das mortes vão ocorrer em pacientes com idade mais avançada e comorbidades associadas. Mas existem pacientes jovens morrendo e sem comorbidades associadas. Eu acho que não seria necessário acontecer o primeiro caso e a primeira morte por coronavírus aqui em Lagoa Vermelha para todo mundo começar a acatar aquilo que vem sendo orientado. O primeiro caso confirmado em Sananduva é uma jovem de 26 anos de idade, né? Sim, teoricamente não faz parte do grupo de risco, né? Exato. E uma outra coisa que a gente tem que frisar é que eles estimam para cada caso diagnosticado no Brasil, existam outros 9 ou 10 que não são diagnosticados. Então, talvez, assim, para um caso diagnosticado em Sananduva, tenham 10. Esses 10, provavelmente, vão se transformar em 30. E assim vai. São Jorge também. Eu tive informações que esse paciente lá de São Jorge, que teve o diagnóstico confirmado, ele participou de um cruzeiro que tinham, além dele, mais 26 pessoas de São Jorge. Que idade tem esse paciente? Eu não saberia dizer a idade, mas eu sei que ele, juntamente com mais 26, participaram de um cruzeiro, né? Então, assim, poderiam ser facilmente 70, 80 pessoas em São Jorge com a Covid-19, e isso facilmente aumentaria, né? Então, assim, eu acho que se as pessoas vêm orientando de maneira assim incessante, é porque tem que acatar. Ninguém está de férias, né? Tá todo mundo seguindo orientações para evitar de ficar doente. Exatamente. Doutor Rodrigo e Leandro, circularam nos últimos dias áudios nas redes sociais que geraram muita preocupação na comunidade. Foi após uma reunião que aconteceu em Caseiros. Havia presença, inclusive, de 2 médicos que atuam em Caseiros e que também trabalham em Lagoa Vermelha. Foi dito, segundo esses áudios, que o problema maior talvez não seja a doença em si, mas a falta de estrutura para enfrentar a situação. A nossa estrutura seria muito limitada. Foi dito também que vai chegar ao ponto de ter que escolher os pacientes que podem receber um efetivo tratamento e os que receberão paliativos. E aí entrariam, nessa dos paliativos, num primeiro momento, os pacientes acima de 70 anos e num segundo momento, pacientes aí acima de 60 anos. O senhor entende que há um certo exagero nisso? Na verdade, assim, limitado não seria a nossa estrutura. Limitado seria quem faz isso, tá? Que divulga algo sem saber, na verdade, como as coisas vêm acontecendo. Primeiro, eu tenho conversado quase que diariamente com profissionais de Passo Fundo, Caxias, e conversei, assim, de maneira eventual com um profissional de Erechim. Tudo dentro do esperado, até, digamos assim, menos. Na verdade, eles esperavam um número muito maior de pacientes nessas cidades e isso não vem acontecendo. As UTIs dos hospitais de Passo Fundo, por enquanto, estão vazias, com poucos casos confirmados e suspeitos. Então, isso que vai ser optado por intubar paciente X, paciente Y, isso não existe. Tá? Essa falta de leito em Passo Fundo, no momento, não existe. O clima de guerra em Passo Fundo, como alguns dizem, não existe, né? Então, assim, isso não traz benefício nenhum para a população. Eu acho que se tu tá preocupado, procura realmente se informar, tá? Antes de ficar disseminando isso. E eu até li na sua coluna algo que foi transcrito, eu acho, desses áudios. Exatamente. Dizendo que deveriam permanecer longe de Passo Fundo e que deveriam ficar em Lagoa Vermelha. E ficando em Lagoa Vermelha, com os médicos e o hospital que tem, morre.
né? Se eu não me engano, foi isso. Foi a expressão usada. E eu acho engraçado alguém comentar isso como se fosse só em Lagoa Vermelha que morreria paciente por Covid-19. Nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Espanha, se eu não me engano, morreram também, né? E nós temos uma medicina de primeiro mundo. Então, eu acho que uma pessoa que diz que ficando em Lagoa irá morrer, morreram em outros países com medicina de primeiro mundo. Eu acho que uma pessoa assim deveria... Em grande quantidade. Eu acho que uma pessoa assim deveria pensar antes de divulgar, né, determinadas informações assim sem cabimento. Exatamente. Foi comentado também nesses áudios que já existiriam casos em Lagoa Vermelha, mas que devido a problema de testagem não teriam sido incluídos nos boletins oficiais. Acho que não. Na verdade, assim, a gente não dispõe realmente de testes para todo mundo. Os casos mais leves não serão, pelo menos no primeiro momento, diagnosticados, né? Por isso que, às vezes, a mortalidade parece alta. São testados os casos graves, se é um caso grave, morre mais, né? A partir do momento que a gente conseguir uma testagem maior, a gente vai ver que a mortalidade não é tão alta como ela vem se apresentando. Se nós temos casos no nosso meio, são casos leves que não vão ser diagnosticados, né? Mas que o vírus pode estar circulando aqui, pode. O que pensar a respeito, Leandro? A respeito do áudio, eu também penso assim, eu acho que... Vamos ouvir esse áudio? Eu, para falar a verdade, Ademar, tem coisas que eu procuro não ouvir. Eu, inclusive, saí de alguns grupos porque para nós da saúde não é legal. A gente acaba se contaminando demais e eu prefiro ouvir uns áudios ou vídeos mais motivacionais do que isso. Porque a gente sabe que isso vai chegar em Lagoa. Como o doutor falou, a gente vai passar por isso, a gente não vai escapar disso. Lagoa Vermelha não está numa, como o Morona sempre fala, Lagoa Vermelha não está numa bolha que a gente não vai ter. A gente vai ter. Então vai acontecer de caso de alguém ir a óbito? Provavelmente sim. Então se a gente começar a disseminar esse terror, é uma coisa assim muito forte, né? Então eu prefiro ir para o lado mais positivo e pensar que se tem casos em Lagoas... pode ser que tenha e não está passando, ou tá se imunizando, alguma coisa assim. Ao falar, mas os assintomáticos não passam mais, passam. Né? Mas a princípio, como o doutor disse, se a gente fazer a testagem mais testagem, a gente vai ter que a letalidade é menor, né? Porque estão pegando somente pacientes graves. Então, tu vai pegar só os graves que chegaram na porta do hospital, 4, 5, daí vai dizer, quantos que morreu? 3? Mas claro, foi testado só 4, né? Graves. Então, acho que a hora que a gente começar a realmente fazer os testes, a gente vai ver que não é. E como o doutor falou, a gente tá vendo que nas outras cidades, eu também acompanho em Erechim, porque eu sou de lá, também eles não estão assim, esse terror, assustados, tá tão tranquilo. A gente tá levando semana, né? Venceu na sexta-feira, a gente tá esperando na segunda para começar uma semana nova, e eu acho que essa semana a gente vai passar também. Isso mesmo. Doutor Rodrigo, o que se propaga é que o pior está pela frente. O pico do coronavírus seria a princípio de 6, no caso hoje, a 20 de abril? Não na nossa região. Não na nossa região. Não, na região sul é previsto um aumento significativo do número de casos ali pelo mês de junho e julho, né? Esse pico previsto do dia 6 ao dia 20 de abril é esperado para São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas e Distrito Federal. Provavelmente deverá ter um aumento significativo do número de casos nessas regiões. E vale a pena ressaltar que o exame leva 3, 4, 5 dias para ficar pronto. Então, o que a gente recebe, por exemplo, hoje, podem se referir a casos de 4, 5 dias atrás. Então tem que ser analisado isso também, né? Uma pergunta que me fizeram hoje pela manhã e que procurei tomar nota, até para não esquecer, porque eu não soube responder. Muito tem sido batido na questão da forma como se pode contrair o vírus, essa doença
questão de higiene nas mãos, etc., proteção com máscara. E me foi perguntado hoje pela manhã e eu fiquei devendo, apesar que a gente assiste bastante televisão, lê jornal, procura se informar, mas essa informação fiquei devendo. É possível contrair o vírus através do ar? Existem alguns estudos chineses ali que mostram que o vírus pode ficar de 30 minutos a 3 horas no ar. Né? Então, poder pode. Essa possibilidade? Poder pode. Me fizeram essa pergunta hoje pela manhã. Eu não sei se o Leandro tem alguma outra... Eu também ouvi falar desse estudo aí. Porque alguns falam, né, dura na superfície 2 horas, alguns falam dura 4 horas. Tem tantas informações que a gente acaba não sabendo. Até 9 dias que poderia ficar em superfície, mas tu não consegue seguir mais ou menos um caminho. Eu acho que foi nesse ponto que eles falaram, porque o uso das máscaras agora, né, que o Ministério, até nós vinha conversando com o Dr. Rodrigo no carro agora, que o Ministério está criando essa campanha, eu acho que vai aparecer essa campanha muito forte agora de todo mundo usar máscara. Talvez para isso, para o pessoal não, né? Sair de casa, use máscara, para não espirrar. O pessoal, não, por mais que vai espirrar, vai tossir, não vai levar a mão, né? Não vai levar o cotovelo. Então, tu vai acabar espirrando lá, tu tá no supermercado, tu vai espirrar, não vai... Então, estão usando, né, essa campanha de use máscara para isso, né? Máscaras de tecido, né? Bem claro. Deixa as de cirúrgica e as N95 para os profissionais de saúde. Pois na questão das máscaras também surgiram controvérsias. Há os que defendem que as pessoas que devam usar somente as infectadas, e há outra ala, vamos dizer assim, que entende que deve ser usada normalmente como uma forma de proteção. A máscara pode ser tanto benéfica como maléfica. Se tu usar a máscara de maneira incorreta, ela vai te trazer mais problemas do que benefício. Mas como assim de forma incorreta, doutor Rodrigo? Algumas vezes as pessoas não cobrem o nariz, cobrem boca e queixo, né? Outras vezes tu leva a mão toda hora na máscara, tu fica às vezes com a máscara durante o dia todo, né? Então assim, tu não tá tendo benefício nenhum do uso da máscara dessa forma, né? Sim. Então, é algo controverso, assim. A orientação é que se as pessoas quiserem usar a máscara, utilizem na rua, mas as caseiras, né? Não, como o Leandro falou, não a máscara cirúrgica e nem a N95. Isso vai ser necessário para quem for atender os pacientes. Exato. Eu comprei, mas comprei lá atrás. Exatamente, porque eu já fui me precavendo. Governo do Estado determinou, através de decreto, o fechamento de todos os municípios, inclusive aqueles que não têm nenhum caso confirmado de coronavírus. Segundo o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, que é gaúcho, se deveria pensar bem com relação a essa medida. Se o município, afirmou ele, não tem nenhum caso, isolar essa população por certo tempo ajudará a não ter aumento de casos. Mas quando abrir, as pessoas vão ter contato com o vírus. Será inevitável. Ele enfatizou: todo mundo vai ter contato com o vírus. Foi o que disse Gabardo, secretário executivo do Ministério da Saúde. Doutor Rodrigo. Todo mundo vai acabar tendo contato com o vírus, né? Essa questão do isolamento nesse momento é algo difícil dizer se foi o correto ou não. Mas, enfim, nós estamos acatando o que foi orientado. Particularmente, o senhor seria a favor, pelo conhecimento que tem? É que quando a gente olha de maneira retrospectiva, tudo é mais fácil. Talvez olhando hoje, a gente não deveria ter feito, olhando hoje, talvez, o isolamento, né? Já que a gente não... Teoricamente, não tinha o vírus circulando aqui. Esse isolamento provavelmente vai ser necessário mais adiante. Então, não sei se foi algo precipitado ou não. Mas, de novo, olhando de maneira retrospectiva, talvez a gente não precisasse ter feito. Mas, na época, era o que todo mundo orientava e a gente acatou, né?
como o Leandro havia dito antes, todo dia as orientações mudam. Talvez isso que a gente fale hoje, amanhã já não tenha valor nenhum. Talvez na quinta não tenha valor nenhum, na sexta, enfim, as coisas estão mudando, né? Mas hoje, de maneira retrospectiva, eu acho que não seria necessário esse isolamento. Não seria necessário. É o que pensa também? Eu também penso assim. Como eu falei, muda muito. Se o nosso pico for, né, eu acho que é o que o Gabardo fala, se o nosso pico é junho e julho, provavelmente lá nós vamos ter que parar. Aí nós temos que parar mais 15, mais 30. Mas é aquilo que a gente tem uma frase que diz, né? Tudo que a gente faz antes pode ser que seja demais, né? Mas tudo que você faz depois, você vai dizer, talvez tivesse parado antes, né? Tivesse acontecido alguma coisa. As escolas, por exemplo, parou. Hoje, se nós tivéssemos um caso de alguma criança, iam dizer assim, por que não pararam antes? Então é uma coisa muito... é uma coisa muito vaga, a gente não sabe realmente no que... Mas eu, particularmente, Leandro, acho que foi cedo. Nós estamos naquela, assim, usando até um jargão popular. Se correr, o bicho pega. Se parar, o bicho come. É bem isso. Bem isso, não é mesmo? É que se for ver assim, primeiro o isolamento deveria ser feito de uma maneira correta, né? Não metade da população fazendo isolamento e a outra metade se encontrando ali na Afonso Pena, né? Isso não é isolamento. Alguns fizeram férias, né? Segundo, se a gente for ficar isolado até agosto, setembro, quando todo mundo sai do isolamento, a tendência é que se contamine, a não ser que já tenha algum tratamento específico, que tenha vacina, que não vai ter, né? Aí sim, mas eu acho que mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que ficar exposto, né? Talvez preservando as pessoas do grupo de risco, né? Mas que a gente vai ser exposto mais cedo ou mais tarde, vai, né? Com certeza. Outra observação feita pelo Gabardo, se empurrarmos, e aí vem de encontro aquilo que estava dizendo o Leandro, se empurrarmos por muito tempo essa questão do coronavírus, corremos o risco da coincidência do aumento de casos do coronavírus com o aumento de casos que vamos ter em função da influenza. Isso. Quando nós vamos nos depararmos com o inverno aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que a intenção maior disso foi ganhar tempo com equipamentos, né? Eu penso assim, que eu acho que esse foi da gente tentar equipar os hospitais, os profissionais de saúde que não tem. Eu acho que foi para ganhar tempo, deles poderem comprar. Eu quero pensar que foi isso que, pensando nesse lado, foi interessante pararem, né? Para a gente poder estar preparado estruturalmente para quando receber isso não ter, porque já pensou chegar a casa e a gente não ter uma máscara para um profissional de saúde? Nós temos família em casa, então se a gente não tiver um EPI, uma máscara, uma luva, como é que a gente vai para casa depois? Mesmo tendo, a gente já vai com medo, né, doutor? Sim. Então, se a gente não ter, a gente tem que voltar para casa. Então, a gente tem filho em casa, a gente tem esposa em casa. Então, se a gente não tiver esse equipamento, a preocupação é grande, né? Exato. E o Gabardo vai na mesma linha do que pensa aqui o doutor Rodrigo. Ele questiona o fato de o governo do estado ter fechado os municípios em que não há casos, nenhum caso de coronavírus. Segundo ele, teria que ser algo a ser discutido. O que me parece assim, que o governo federal empurrou para o governo estadual, que aí tomou uma medida não individualizada, assim, dando respaldo para os municípios. Foi algo que veio do governo estadual e teve que ser cumprido pelo municipal, né? Não teve muita alternativa. Segundo Osmar Terra, que está sendo cogitado, o doutor Rodrigo e Leandro, como possivelmente o novo ministro da Saúde, coisa está bem complicada lá em cima. Estão se bicando demais o ministro da Saúde, o Mandetta, a quem eu admiro muito, sinceramente. Ele surpreendeu positivamente. Eu tenho a melhor das impressões com relação ao ministro da Saúde, Mandetta, pelo conhecimento que tem, pelo aspecto técnico que ele analisa as questões, pela sensatez com que ele aborda as questões e com que ele age.
Ao contrário do presidente, que já é meio a toque de caixa, né, o presidente Bolsonaro. Mas isso aí é outro papo. Segundo Osmar Terra, que é médico e que já foi secretário estadual da Saúde e que fez parte do Ministério da Saúde, ele enfrentou a epidemia da dengue, segundo informou, a epidemia do H1N1. Segundo ele, o coronavírus é muito menos letal, vai matar muito menos gente do que o H1N1. O coronavírus está sendo muito mal divulgado pelos principais órgãos de imprensa do país, afirmou Osmar Terra. Está se colocando, melhor dizendo, em pânico a população. Eu até concordo com ele. Na verdade, assim, a letalidade do H1N1 fica em torno de 0,01 a 0,08. Do coronavírus, não se sabe. Talvez fique em torno de 4. Só que, assim, quanto mais diagnóstico for feito, a tendência é que menor seja a letalidade. Se tu só for diagnosticar caso grave, a letalidade vai ser alta. Se tu for diagnosticar mesmo quem é assintomático ou pouco sintomático, a tendência é que a letalidade reduza. Eu acho que ele afirmar que o coronavírus é menos letal do que H1N1 ainda não dá, né? Eu já estava aqui em Lagoa Vermelha quando teve, em 2009, era um perfil bem diferente de pacientes. Eram pacientes jovens, sem comorbidades, que morriam. Na época, o presidente da República tratou também como sendo uma gripezinha, né? E não era. E o país estava menos preparado do que hoje. Não existia protocolo, tanto que o São Vicente chegou uma época que quebrou o protocolo do Ministério da Saúde e começou a salvar vidas. Tinha critérios para prescrição do Tamiflu, o São Vicente quebrou, começou a prescrever para quase todo mundo que chegava com sintomas respiratórios e começou a salvar, né? Então, assim, eu acho que é uma afirmação meio complicada de se fazer o que é mais e o que é menos letal, mas que eu acho que vem sendo explorado de uma maneira negativa o coronavírus pela imprensa, vem, né? Os casos, assim, que você vê recuperados quase não aparecem. Hoje tinha o Dr. Davi Uip na coletiva de imprensa, junto com o governador de São Paulo, com o prefeito de São Paulo. Ou seja, ele contraiu o vírus e, teoricamente, está curado, né? Mas isso não é noticiado. Mas ele estava dando a entrevista junto com o governador e o prefeito, né? Mas eu tomara que o Osmar Terra esteja certo, tomara que ele seja menos letal, mas a gente vai precisar esperar isso passar para poder, depois, de maneira retrospectiva, avaliar. Isso. Osmar Terra disse que o Brasil não vai repetir nem Itália, nem Espanha, nem a China, que é completamente diferente. E reafirmou que essa pandemia é muito menos letal do que H1N1, conforme aqui o doutor Rodrigo já comentou. Chegou a afirmar que o coronavírus vai matar no Brasil menos do que H1N1 matou no Rio Grande do Sul. H1N1, que é uma gripe sazonal, não é mesmo, doutor Rodrigo? Sim. Forte essa manifestação dele. Eu não sei qual o embasamento que ele vem tendo para afirmar isso, mas... Complicado ele. Eu acho que ele... como eles falam, né? Talvez não seja um pior do que H1N1, mas eu acho que o colapso, que eles falam muito em colapso, né? O que ele está causando é os hospitais muito cheios, o sistema muito cheio. Aí acaba, vai usar o UTI lá, por exemplo, quem estava entubado, 21 dias, né, doutor? Alguns ficam? De 14 a 21 dias. Então, nesses 14, 21 dias que ficam entubados, daqui a pouco chega alguém com AVC, com infarto, uma coisa, não vai ter lugar na UTI porque tem alguém do coronavírus. Então, eu acho que essa não é tanto pela letalidade dele, eu acho mais pela ocupação que ele causa no hospital, numa estrutura do SUS.
Eu acho que é mais isso, porque ele ocupa muito, né? Ele tira muito. Hoje, se chegar alguém no hospital com apendicite, daqui a pouco não vai ter lugar, porque tá cheio de gente lá dentro do coronavírus. Tem esse aspecto também. Outra observação de Osmar Terra: 99,5% das pessoas que serão infectadas por esse vírus e qualquer outro vírus não terão sintomas. Salientou que tem milhões de pessoas infectadas no Brasil e que não adianta fechar essas pessoas em casa. O vírus já está aí há muito tempo. Já estava aqui no Brasil um mês antes do diagnóstico do primeiro caso. Outra declaração de Osmar Terra. Foi falado pelo Ministério da Saúde, depois eles voltaram, que o primeiro caso de coronavírus foi em janeiro no Brasil, né? Pelo menos o primeiro óbito. Foi dia 22 ou 23 de janeiro, uma senhora de 75 anos em Minas Gerais, né? Aí o Ministério da Saúde voltou atrás. O problema das afirmações que ele faz vão de encontro a todo o resto do mundo, né? Todo mundo vem preconizando o isolamento e ele dizendo que não é necessário. Então fica complicado, assim, tu dá tanta credibilidade para as coisas que ele fala. A gente está indo de encontro ao resto do mundo. Que a população vai ter que ser exposta? Vai. Só que, de novo, foi o que o Leandro falou, a gente não tem estrutura para atender se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo. Não tem como, é impossível isso. Então, o que eles querem fazer, eu acho que é ir expondo de maneira assim, gradativa a população para poder atender. A maioria dos pacientes que vão para a UTI são entubados, pacientes de mais idade, com comorbidades associadas, cerca de 50% vão a óbito. Então, assim, não é algo que a gente possa dizer que 99,5% não vão ter sintomas, ou vão ter poucos sintomas. Quem tiver a infelicidade de ir para uma UTI com idade mais avançada, com comorbidades associadas, corre um grande risco de não sair do respirador, né? Então não é algo assim que dê para a gente considerar como sendo algo que você vai pegar e logo passa. Na maioria das vezes vai ser, mas não com esses números que ele vem falando. A propósito, doutor Rodrigo, o senhor aqui em Lagoa Vermelha é o único médico habilitado a operar o respirador mecânico? Não, os outros médicos podem também. Eu acho que foram enfermeiras ali do hospital também fazer curso em Sim. Passo Fundo, né? Uma coisa, como eu falei antes, que tem que ficar claro, que o respirador, ele vai ser uma ponte entre Lagoa Vermelha e um centro maior. É a chance de manter vivo um paciente por horas ou por poucos dias até que vá para um local em que tenha um tratamento mais qualificado. Nós não temos intensivista. Se o paciente evoluir para insuficiência renal, não existe como fazer diálise aqui, né? Se tiver complicações cardíacas, que é bastante comum, difícil resolver aqui, né? A gente vê que no resto do mundo é difícil, imagina aqui sem ter todos os profissionais, né? Então, quando tu vai para um centro maior, como foi dito naqueles áudios, é muito fácil você trabalhar com toda uma estrutura por trás, né? Tem pneumologista, infectologista, intensivista, tem praticamente todos os exames necessários. Então, assim, é uma medicina mais fácil de ser feita, né? Difícil é trabalhar, às vezes, com as condições que nós temos aqui, que também não são tão ruins, se for ver. Tem lugares muito piores do que aqui, né? Então, assim, outros profissionais são habilitados a ajustar os parâmetros do respirador, né? Mas o que é grave aqui em Lagoa é grave em qualquer lugar. Às vezes, o desfecho vai ser o mesmo, só que com determinados equipamentos, tu aumenta a sobrevida. Mas o desfecho, geralmente, não é muito diferente. Uhum. Eu costumo falar, às vezes, o que morre aqui, morre em qualquer outro lugar. Só que talvez a sobrevida seja um pouco maior por causa da infraestrutura que esses lugares têm. Conhecimento você obtém
indo em congresso, lendo artigos, qualquer um pode ter conhecimento. Pesquisando. Não é porque tu mora no interior que teoricamente tu não tem que saber as coisas. Tu mora no interior muitas vezes que tu optou por morar no interior. Não que tu não seja qualificado como alguém que mora num centro maior. Exatamente. As medidas adotadas em Lagoa Vermelha estão de pleno acordo, as medidas preventivas. Tivemos ali, inclusive, em razão aí de que o pessoal não estava levando a sério essa questão da pandemia do coronavírus, foi decretada interdição das nossas praças. Consta do decreto aí do prefeito anunciado aí na sexta-feira passada. Eu acho que foi uma atitude correta. Eu acho que tanto o prefeito Gustavo como o secretário da Saúde, Eloir Moroni, eles estão de parabéns pelo o trabalho que eles vêm realizando. É muito difícil tu estar na posição que eles estão e às vezes tomar medidas assim que não são muito populares. Exato. Mas que são necessárias. Isso é pensando no benefício da população, né? Então eu acho que assim vem sendo conduzido de uma maneira bastante adequada, né? Conforme aquilo que vem sendo orientado. Ninguém está inventando que tem que fazer isso ou aquilo. O que eles vêm fazendo, geralmente é discutido num comitê, né, Leandro? Né? Quem faz parte do comitê? Nós temos o doutor Adalberto, eu, a enfermeira Ana Paula, a Raquel, mais 2 técnicas de enfermagem, o Morona. Acho que nós somos 7, 8, e mais o pessoal do hospital, tem mais o responsável do hospital. É um grupo grande. É grande. A propósito, em reunião que aconteceu hoje, decidiu-se liberar salões de beleza e barbearias. Na verdade, Neymar, foi... a gente... todo mundo questiona, né? Que precisa. A gente sabe que todo mundo precisa. É o trabalho, é o pão de cada dia. Então nós pensamos como pessoas também. A gente sabe que todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa levar o pão para casa. Então a gente sempre tenta discutir e ver a melhor forma que a gente pode ajudar todo mundo. Então a gente às vezes toma uma atitude, depois vai para casa, reflete, né, fica pensando e discute às vezes entre nós no WhatsApp ou liga, eu acho que vamos mudar. Então hoje de manhã a gente fez uma reunião para discutir, colocar algumas coisas dos mercados, que tem que ter alguns cuidados a mais, né, em questão de aglomerações. Tem pessoas, eu fiquei, sinceramente, sexta-feira fui para casa indignado porque é fechado um comércio, talvez um pequeno, que cabe 2 pessoas lá dentro, mas lá dentro do mercado uma família com 4 pessoas dentro do mercado. Então eu acho que não é justo com quem fechou o mercado, que pode atender um salão de beleza uma pessoa por horário e daqui a pouco estão em 4 dentro do mercado. Então eu acho que também tem que ter um bom senso, né? Exato. Na questão de, se é para ser, tem que ser para todo mundo, então vai só uma pessoa. Se tu vai consultar num posto de saúde ou no consultório, se tu puder ir sozinho, vai sozinho. Não leva 2, 3 pessoas, porque você acaba gerando. Se cada um levar 2, daqui a pouco de 10 são 20 que tem lá dentro. Então no mercado é a mesma coisa. Se tu puder deixar teu filho em casa, ou lá em Erechim, eu citei hoje o exemplo lá hoje de manhã, lá em Erechim, um mercado grande, entra só uma pessoa. Teve gente que chegou com o casal lá, disse, quem que vai entrar? E eu brinquei, entrou a mulher, porque se entrar o homem ele não ia saber o que comprar, né? Então entrou a mulher. Então eu acho que é isso, que daí consegue deixar para outras pessoas. A questão lá dentro de espaço, o mercado vai ter que se adequar, vai ter que fazer a higienização dos carrinhos, vai ter que higienizar as cestas, tudo isso, porque se eu ir lá e tocar, é complicado. Se você ficar pensando assim, chegar em casa com compras hoje, eu vou ter que fazer uma limpeza, né? Porque às vezes tocou num vidro de óleo lá, não quis isso, botou de volta. Daqui a pouco a pessoa recém espirrou e daí colocou de volta. Então é uma coisa muito... Então tem que ter o bom senso, tem que pensar nos 2 lados. Eu acho que é isso que a gente tenta no comitê ajustar algumas coisas e levar, deu uma ideia, vamos tentar ajustar aqui para ver se a gente consegue ajudar. Só que a gente depende também do decreto do governador, né? Também não adianta a gente tomar a atitude do governador vir de lá e dizer assim, não pode abrir. Daí a gente fica de mãos atadas também. Mas aí prevalece o bom senso. Os municípios da região estão se mobilizando no sentido aí de repassarem recursos para o hospital, para a compra de equipamentos, para melhor se equipar para enfrentar essa situação. O que seria mais necessário, doutor Rodrigo?
Eu acho que os respiradores, né, como eles vão disponibilizar, não adianta ter vários, porque não vai ter mão de obra para poder manuseá-los. Alguns exames de laboratório que eles também vão começar a providenciar, que conseguem nos dar uma noção de gravidade dos casos. Então, alguns exames que a gente precisa, são poucos, mas que a gente precisa, eu acho que a gente vai poder contar, e aí a gente consegue ter uma noção melhor da gravidade dos casos e que destino a gente vai ter que dar a esses pacientes. Não é fácil conseguir transferência. Todo mundo acha que às vezes é só pegar o telefone, ligar para Passo Fundo e, olha, eu tô com um paciente assim. Não é bem assim para conseguir. Semana passada internou uma paciente para mim, né? Até foi no laudo da tomografia cogitado que ela poderia ter coronavírus. Essa paciente entrou no isolamento, que era preconizado ali no hospital. Foram tomados todos os cuidados. Era uma paciente relativamente jovem, com problemas sérios de saúde associados. E foi tentado transferi-la para Passo Fundo. Passo Fundo negou, né? Passo Fundo achava que ela não se enquadrava para Covid-19. Ela foi transferida para Santa Rosa, essa paciente, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas têm aquela ideia que é só ligar e encaminhar para Passo Fundo. Mais de uma vez a gente já ligou para os 2 hospitais de Passo Fundo, foi explicado, foi dito com essas palavras: se ficar aqui vai morrer. Não tem como receber. Tenta contato com uma central de regulação do estado e vê onde existe leito. Às vezes vai conseguir leito em Uruguaiana, Santo Ângelo. Então, assim, não é tão fácil assim como as pessoas pensam. E agora tem sido complicado também, porque parece que as outras doenças desapareceram da face da Terra. Agora só tem coronavírus, né? Todas as outras doenças parece que não tem mais significado. Eu até brinco que vai morrer mais pessoas por outras doenças do que por coronavírus. Existe ainda no mundo bactéria, fungo, existe infarto, AVC, todas as outras doenças estão aí. Então a gente não pode focar demais em uma determinada doença e esquecer o resto. As pessoas vão morrer do resto mais do que do coronavírus. Exatamente. Uma outra observação feita pelo Osmar Terra que me chamou a atenção. Ele questiona a idoneidade da Organização Mundial da Saúde. Entende que tem conotação política. O que pensa? Tu quer responder antes, Leandro? Pode responder. Já tem uma... Olha, eu concordo. Eu acho que, assim, os dados da China, eles não são verdadeiros, tá? Como é um país comunista, eles divulgam aquilo que eles querem. Existem relatos que o coronavírus surgiu, esse novo coronavírus surgiu em novembro. Dia 7 de dezembro, um médico chinês tentou alertar o governo que existiria uma pneumonia com um comportamento diferente. O governo tentou fazer com que esse médico parasse de relatar isso. Eles têm uma rede semelhante ao Facebook, eu não sei o nome, não lembro o nome. Ele começou a relatar outros médicos. O governo fez com que esse médico que vinha relatando assinasse um termo dizendo que aquilo era inverídico, né? Aí, quando eles não conseguiram mais controlar a situação, que foi no dia 31 de dezembro, eles relataram para a Organização Mundial da Saúde. No dia 11, faleceu a primeira pessoa na China por pneumonia causada pelo novo coronavírus. E no dia 21, se eu não me engano, um epidemiologista renomado disse que poderia haver a disseminação entre seres humanos, não só do hospedeiro para o ser humano. Então, se passaram quase 2 meses, tá, com o vírus circulando na China, com uma população de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, e eles, em 10 semanas de isolamento, controlaram a pandemia, com 90 mil casos, nem isso, e 3.300 mortes, tá? Então, assim, ou
existem muito mais doentes do que eles relataram e muito mais mortes do que eles relataram, ou eles estão fazendo algo para prevenir a disseminação do vírus, que não é só o isolamento, né? E a Organização Mundial da Saúde, eu acho que errou em não trancar os voos da China para o resto do mundo. Esses voos saindo da China para o resto do mundo, eles acabaram disseminando o vírus, né? E a OMS vai e parabeniza o governo chinês pelas medidas que eles adotaram. Na verdade, o vírus pode surgir em qualquer país, né? O que não pode é tu esconder a existência desse vírus. Então, eu acho que não teria que ter parabenizado a China. Ela deveria ter sido repreendida por esconder algo do resto do mundo. Leandro. Eu também penso assim, eu acho que uma coisa, por isso que a gente diz que é uma coisa muito, tá muito escondido, né? As informações vão surgindo, a gente vai, busca e não encontra, e tu vai buscar lá no início, lá, ainda assim tu não consegue, e não é todos os países estão tentando descobrir, não é o Brasil, né? Estão tentando e não conseguem, como eu vi um ministro falando que quando passar isso, eu acho que eles vão ter que dar uma justificativa, eu acho que eles vão ter que ser cobrados para dizer o que foi feito, porque não pode ficar, agora todo mundo está preocupado em recuperar, em curar, mas eu acho que eles vão ter que ser cobrados de alguma forma o que foi feito, o que aconteceu. Eu acho que é uma coisa muito camuflada, eu acho. Exatamente. E o problema é que a gente é refém da China, né? Tudo vem de lá. Que nem ele falou, 96% dos EPIs vem de lá, e agora... Para concluir, estamos nos encaminhando para o final do nosso programa que foi gravado, é bom que se saliente, que gravamos no final da tarde desta segunda-feira. E quando gravamos o programa, a situação do ministro da Saúde, Mandetta, era um tanto que delicada, pelo que tem sido divulgado pela grande imprensa. Ele estaria na Berlinda, estaria na corda bamba, estaria em vias de ser demitido pelo presidente Bolsonaro. Desencontro entre ambos aí vem se sucedendo nas últimas semanas. Não seria uma boa saída do ministro Mandetta agora. E eu repito aquilo que disse anteriormente. Ele vem, torço para que permaneça realizando um bom trabalho à frente do Ministério da Saúde. Eu acho que seria péssimo. Péssimo. Também acho que não. Não seria o melhor momento. Eu particularmente virei fã do Mandetta. Eu acho que ele é também virei fã do Mandetta. É um cara centrado e, como ele sempre diz, ele tem foco, ciência, né? Então, conhecimento. Uma pessoa bem ponderada, bem sensata. Até brinquei depois daquela entrevista de sábado retrasado. Digo, está aí meu candidato a presidente da República. Estamos chegando ao final do nosso programa. Algo mais a acrescentar? Alguma recomendação, doutor Rodrigo? Não, eu acho que só prestem atenção nas recomendações, que provavelmente elas irão mudando com o passar dos dias, né? Talvez o que tenha sido falado hoje já não seja o mesmo que vai ser falado daqui 2-3 dias. Verdade. Leandro? Eu também só quero reforçar, então, que o Ministério vai agora, né, falar muito das máscaras, então que o pessoal, se puder sair e se sentirem bem em usar a máscara para evitar, usem. E evitem aglomerações, supermercados, vai só uma pessoa, consulta só uma pessoa. Vamos ajudar um pouco aí. Colaborar, isso. Queremos agradecer ao doutor Rodrigo Basségio Silva, pneumologista, e o enfermeiro Leandro Mistura, do Comitê de Operação de Emergência, que foi criado aqui em Lagoa Vermelha para enfrentar essa questão aí da pandemia do coronavírus. Esse foi o nosso tema de hoje, o nosso assunto no Lagoa Debate, que retomou a sua apresentação normal a partir desta segunda-feira. Queremos agradecer aos nossos ouvintes da Rádio Lagoa FM e aos telespectadores da Lagoa TV. O Lagoa Debate volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite. Supermercado Milênio, o melhor preço da região. Supermercado Milênio, confiança e tradição.
Grandes ofertas todo dia, se liga, vem pra cá. Supermercado Millennium, aqui é o lugar. Supermercado Millennium, confiança e tradição. Por que ter um óculos se você pode ter dois? Na Brasótica tem promoção de verão com lentes em dobro. Na compra de um óculos completo, você ganha a lente para outro. Na Brasótica tem armações exclusivas e que fazem o seu estilo. Promoção de verão é na Brasótica. Aqui, a lente é em dobro. Na compra de um óculos completo, você ganha a lente do outro. Por que ter um se você pode ter dois? Brasótica.